Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje mais cara de sono do que nunca, cabelo nem foi penteado, mas a gente precisa repercutir o que foi esse último dia de data FIFA, de eliminatórias da Copa do Mundo, último dia por hora, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem que fazer um jogo contra a Argentina, mas por enquanto, eliminatórias acabou, Brasil invicto, quase 100% de aproveitamento, mais uma goleada. Também tivemos a definição de vários outros classificados em eliminatórias de outros continentes, algumas seleções também indo para repescagem. A gente vai dar um pitaquinho, alguma opinião nisso também. Se você já é inscrito, muito obrigado. É novo por aqui? Seja bem-vindo, fica comigo até o final para te convencer de que o Pautas e Táticas é um bom lugar para você acompanhar sobre futebol, notícia, análise, enfim. Quero muito ter você aqui comigo na nossa família, que você se inscreva, que você compartilhe o vídeo com os amigos, dê like, dê também suas sugestões e feedback nos comentários, beleza? Então vamos começar falando sobre seleção brasileira, né? Que ontem foi um jogo para testes, né? Um 4-0 contra a Bolívia, já pouquíssima coisa para se definir ainda em relação a time, mas apesar de muitas rotações no time titular, eu continuo implicando com o fato do Paquetá jogar sempre e nunca ser poupado. Até quando ele joga, até quando joga com o time reserva, ele tá lá presente. E aqui não é uma crítica ao jogador, que a gente sabe que tem qualidade. E é exatamente por a gente saber que ele tem qualidade, que ele é versátil, que ele pode atuar em várias posições, que eu quero ver outros jogadores. Eu já sei que o Paquetá vai ao Mundial, então quero ver outros jogadores no time titular. Por exemplo, o time ontem jogou com Alisson no gol, e a outra crítica que se faz também, apesar dele ter ido muito bem, e a gente saber quais são os três goleiros bem definidos. Mas o Everton e o Ederson foram cortados. E aí ele teve que chamar o Everson do Atlético Mineiro e o Santos do Atlético Paranaense. Tirar os jogadores desses clubes para que eles pudessem ir lá, viajar, passar um pouco de mal também com a altitude, e não colocou nenhum dos dois para jogar. A gente sabe que o Alisson vai para a Copa. Por que chamou esses outros dois goleiros então? Poderia chamar pelo menos só um e poder colocar ele para jogar, mas tudo bem, é o menor dos problemas. Daniel Alves na lateral direita, Marquinhos e Militão na zaga. Também não implico com a presença do Marquinhos, porque a gente sabe que não tem uma dupla de zaga definida. Desenha-se Thiago Silva e Marquinhos, mas o Militão está muito forte nessa disputa aqui no time titular. Mas, por exemplo, Gabriel Magalhães é um cara que ele chama sempre. Dessa vez ele não pôde estar na lista, chamou o Felipe. Será que o Gabriel Magalhães está tão certo assim como esse quarto nome? Ou ele está ali guardando a vaga que era do Veríssimo, que a gente sabe que o Tite queria chamar num primeiro momento? O Gabriel Magalhães não pôde, o Veríssimo ainda está machucado. Por que o Felipe não jogou? Mas tudo bem. Alex Telles na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Fabinho na dupla de volantes. Anthony mais uma vez ganhando oportunidade como titular na ponta direita, o Paquetá centralizado, o Coutinho dessa vez aberto pela esquerda e o Richarlison centralizado. Bom, eu acho que talvez o Brasil não tenha assim um time titular bem definido na Copa do Mundo, porque passa muito pela questão dos laterais. Isso influi muito na forma com a qual o time ataca. Porque, por exemplo, quando o Daniel Alves e o Alex Telles jogam, o Bruno Guimarães, né, ou qualquer volante que esteja aqui na dupla, ganha um pouco mais de liberdade para avançar, entrar na área, porque o Daniel Alves vai se juntar ao outro volante aqui na dupla. O Alex Telles vai ficar um pouco mais de lateral base. E eu gosto mais, porque é um jogador canhoto numa trinca momentânea de zagueiros. Porém, o Brasil ataca muito menos pelo lado esquerdo, porque o próprio Telles vai fazer menos a ultrapassagem, e o jogo fica mais baseado aqui pelo lado direito mesmo. Então o Anthony a gente tem aqui para poder dar amplitude, o Daniel Alves para encostar, aqui o Telles para avançar no máximo até o meio campo, ou o próprio Paquetá para voltar e fazer um terceiro homem. Aqui a gente vai ter o Guimarães entrando bastante na área, tendo muita liberdade, e o Coutinho quase sempre saindo da esquerda e vindo participar das ações pelo lado direito. O Richarlison é um jogador móvel, vai abrir espaço para quem quer que seja jogando atrás. A jogada, inclusive, do primeiro gol é assim, né, com o Richarlison recuando numa troca de passes. Ele não recebe a bola, mas arrasta a marcação da zaga e abre espaço para o Paquetá poder infiltrar e marcar o gol. Isso influi também. E essa diferença é muito perceptível quando a gente vê quando jogam o Danilo e o Guilherme Arana, porque quando o Danilo joga é ele que fica de base, e o Arana joga correndo por fora, atacando o corredor, e aí quem tiver aqui pela ponta é quem vai ganhar um pouco mais espaço no corredor central. Contra o Chile no Maracanã foi o Vinícius Júnior, que teve essa troca aqui com o Arana, e aí o Fred fica um pouco mais fixo
na dupla de volantes. Ainda assim, o Fred entrou bastante na área, mas é claro que já tendo uma linha de 5 na frente, o volante fica um pouco mais preso, e isso é até normal. Conclusões que podem ter sido tiradas do jogo de ontem. Bruno Guimarães muito bem, ele é um dos principais beneficiados quando esses dois laterais jogam. Eu acho, uma percepção minha, de que se ele se firmar, e vai se firmar, para o grupo da Copa do Mundo, tem grandes chances de poder roubar a titularidade do Fred durante o Mundial. A gente sabe que convicções durante a Copa duram ali no máximo 2 partidas ruins de quem não está entregando tanto e alguém da mesma posição está pedindo passagem. Então, assim, imagino que se o Fred não fizer 2 boas primeiras partidas e o Bruno Guimarães entrando bem, pode roubar essa vaga aí de titular do jogador do Manchester United. Se alguém tinha dúvida, Richarlison está na Copa. Resta saber se o Matheus Cunha, por exemplo, que ficou de fora dessa lista aqui por conta de lesão, ele vai se manter convocado nas próximas listas. Acho que a última dúvida que o Tite tem, o Richarlison muito versátil, ontem fez 2 gols de dentro na área realmente com um camisa 9, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar numa dupla de ataque, é um cara que é muito versátil, pode jogar em qualquer posição ali da linha de frente. Martinelli entrou muito bem no jogo, ele é um dos que pode ameaçar a permanência ou não do Matheus Cunha, até porque o Neymar foi utilizado um pouco mais na frente na primeira partida, e esse é um problema, né? Um problema entre aspas. Porque assim, se o Brasil agora se prova capaz de render bem também sem o Neymar, a gente também sabe que ele vai se manter no time. E aí qual posição vai jogar o Neymar? Vai ser um pouco mais à frente, trocando ali com o Paquetá numa dupla, vai ser um pouco mais aberto quando o Arana estiver em campo, cortando para dentro, fazendo aquela função que o Vinícius Júnior fez e abrindo o corredor para o Arana. A gente não sabe nem se o Arana, se o próprio Arana vai estar na Copa, se o Alexandre, que ficou de fora por lesão, vai voltar na próxima lista. Enfim, tem algumas dúvidas ainda, mas eu acho que tem essa disputa por posição ali, Matheus Cunha e Martinelli, apesar deles não fazerem a mesma função, mas uma vaguinha ali no grupo. Se forem 26, eu acredito que o Tite deva chamar mais um meio-campista e talvez 2 opções de ataque, né? Uma para o lado e uma para referência. E aqui eu acho que ele pode pensar seriamente no nome do Pedro ou até observar nomes que possam se destacar ao longo do ano, até novembro, que porventura até esteja fora do ciclo. Um asterisco aqui sobre o Alisson, que ele foi muito bem no jogo, né? Foi muito exigido, mais até do que a gente achava, né? Foram mais de 10 finalizações, se não me engano 15 ou 16 finalizações da Bolívia em todo o jogo, mas talvez por conta da altitude, o time permitiu muitas finalizações realmente dos bolivianos, porque correr para trás é mais difícil, né? O adversário também é mais frágil, o jogo não valia nada, então normal até uma certa preguiça. Mas o problema não é jogar contra a Bolívia em La Paz na altitude. O problema é quando pegar uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha, uma Bélgica, enfim, durante a Copa do Mundo. Aí que a gente vai ver se o time vai estar preguiçoso ou não, qual vai ser a desculpa. No primeiro jogo, muitos erros de passe, na saída de bola principalmente. Nesse jogo, permitindo muitas finalizações do adversário, mas, claro, 2-4-0, nenhum gol sofrido, 8 gols marcados em 2 jogos. Com certeza a gente tem muito mais a comemorar, a ficar feliz com esse desempenho da seleção. O time cresceu bastante nas últimas datas FIFA, passou a mostrar um desempenho que era muito cobrado contra esses adversários mais fracos, ainda que tenha mostrado algumas dificuldades nos últimos jogos fora de casa, né, contra a Argentina, contra o Equador, por exemplo, dos quais o Brasil empatou, nem voltou com a vitória. Mas quando venceu com autoridade. 4-1 no Uruguai, 4-0 contra o Paraguai, 4-0 contra o Chile, 4-0 contra a Bolívia. Então, atuações convincentes com times diferentes. O time já mostra versatilidade. Uma coisa tem que ser ressaltada como preponderante para isso. A proximidade das últimas datas FIFA. Setembro, outubro, novembro, janeiro e março. Então, a fase dos jogadores é ótima. Empolga, mas até a Copa do Mundo muita coisa vai acontecer. Vai ter um período de férias aí no meio do ano também, e a Copa do Mundo disputada no fim do primeiro semestre da temporada europeia, isso pode ser um ponto preocupante, mas por enquanto a gente tem muito mais motivos para comemorar, realmente se empolgar com a seleção do que para se preocupar. Sobre outros classificados, Peru vai jogar a repescagem, Colômbia e Chile fora da Copa do Mundo. O Chile a gente já esperava, depois do que aconteceu no Maracanã, tinha chances remotíssimas, tinha um desafio muito difícil, né, contra o Uruguai, acabou sendo derrotado. E a Colômbia tinha ali mais possibilidades, eu até acharia mais interessante ver a Colômbia na repescagem, eventualmente na Copa do Mundo, do que o Peru. Mas também não fez por merecer, perdeu a sua grande referência, que é o Rames, ora não convocado, ora no banco de reservas.
ele que foi o mercado alternativo do futebol. Então o Peru vai para a repescagem e tem a chance de jogar sua segunda Copa do Mundo consecutiva com o Ricardo Gareca, que está fazendo um trabalho excepcional. E na repescagem vai encarar o vencedor de Emirados Árabes Unidos e Austrália, que estão aí disputando uma vaga, né, na repescagem asiática. Falando um pouco sobre as eliminatórias da Copa na América do Norte, né, o Canadá conseguiu a sua classificação nessa data FIFA. Estados Unidos e México estão quase se classificando. A Costa Rica é quem hoje estaria indo para a repescagem contra o classificado da Oceania. Porém, a Costa Rica também tem chances, também um pouco remotas, né, de poder ir para a fase de grupos diretamente. Vai encarar justamente os Estados Unidos. O México vai enfrentar El Salvador. Esses são os jogos mais importantes que vão acontecer nessa quarta-feira e definir aí os dois últimos classificados da América do Norte e também o representante da CONCACAF na repescagem. Na Europa, Portugal se classificou contra a Macedônia do Norte, já havia vencido com alguma dificuldade a Turquia, apesar do dilatado placar de 3-1. Turquia teve a bola do empate, que levaria o jogo para a prorrogação nos acréscimos, acabou tomando gol na sequência e enfrentou uma Macedônia que eliminou a Itália. Vergonhoso para a Itália não conseguir passar pela Macedônia e disputar com Portugal essa última vaga. Seria um jogo sensacional de acompanhar, né? Duas seleções das mais fortes do mundo, pelo menos no papel. Itália, atual campeã europeia, mostrando o melhor futebol da Euro, sendo muito exaltada. Era um time que tinha uma invencibilidade enorme, mas que fez umas eliminatórias muito ruins, deixou de vencer muitos jogos. Teve a bola do jogo contra a Suíça nas eliminatórias. O Jorginho foi lá, desperdiçou o pênalti. Suíça caiu na repescagem, caiu para a Macedônia. Portugal e Macedônia nessa final por uma vaga. Portugal teve ali algum momento de instabilidade nos primeiros minutos, foi finalizar pela primeira vez com 15, mas o Bruno Fernandes aí, com 2 gols, conseguiu colocar Portugal na Copa do Mundo. Quem também vai para a Copa é a Polônia, que eliminou a Suécia. Talvez fosse até mais interessante a gente ver a Suécia, que coletivamente é um grupo mais forte, mas impressionante, cara. Com o Ibra, sem Copa. Mais uma vez o Ibra participando do processo, participando das eliminatórias, como reserva, entrando no finalzinho do jogo ali. Ele entrou com 10 minutos para acabar, mas a vaca já tinha ido para o brejo. 2-0 para a Polônia, que perdeu o Paulo Sousa. Eu mesmo estava torcendo pela Polônia, pelo Lewandowski, que quero ver o melhor jogador do mundo, o melhor centroavante do mundo na Copa, assim como muita gente torceu para Portugal para poder ver o Cristiano. Eu quero ver o Lewandowski, que está no auge da sua carreira, também jogando mais um Mundial. Embora a seleção dele não se deva esperar tanta coisa assim, o cara praticamente joga sozinho por lá, mas é um grande jogador. Claro que a gente sempre quer ver os grandes jogadores nas principais competições. Quem a gente não vai ver é o Salah, que ficou de fora, né, porque foi eliminado por Senegal. Egito já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Senegal devolveu o resultado, o jogo foi para a prorrogação, se arrastou. Senegal brincou de perder gol nessa partida, eu assisti o jogo até o final. E na disputa por pênaltis, inclusive com muitos lasers nas caras dos jogadores do Egito, né? O Salah desperdiçou a cobrança dele, inclusive. Mas Senegal acabou se classificando. E não teremos o Salah, que é um grande craque africano, assim como também não teremos o Riyad Mahrez, que na prorrogação com a Argélia acabou sendo eliminado por Camarões. Camarões também revertendo uma vantagem importante. A Argélia tinha vencido por 1-0, Camarões devolveu o resultado. Na prorrogação, gol da Argélia e logo em seguida gol de Camarões. Então Camarões estará na Copa. Então Senegal, Camarões, Tunísia, Marrocos e Gana são os representantes africanos na Copa do Mundo. Não teremos Nigéria. Gana eliminou a Nigéria. Então, eu acho que esse é o grande balanço, né, dos classificados que a gente teve nessa semana na Copa do Mundo. Sexta-feira a gente vai repercutir aqui o sorteio dos grupos, ainda com algumas indefinições de classificados. Temos ainda um jogo por fazer na Europa por conta da questão do conflito lá que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia ainda tem um jogo para fazer com a Escócia, quem vencer, e cara, País de Gales, que está aguardando aí esse adversário para ver qual dessas 3 seleções é quem vai avançar até a próxima Copa do Mundo. E eu vou fazer uma promessa para vocês, né, pelo menos uma promessa de tentativa de agitar para a semana que vem aí um vídeo atualizado sobre a minha lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Diante de tudo isso que aconteceu nos últimos meses, na última vez que eu fiz um vídeo como esse foi
antes da primeira lista subsequente à Copa América, então claro que muitas das minhas convicções mudaram, então a gente atualiza para vocês a lista possivelmente, provavelmente na semana que vem, beleza? Então fiquem ligados aí, quem quiser saber a minha opinião de como eu montaria essa seleção até o momento, até a próxima Copa do Mundo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!